Era hora de construir o tabernáculo, assim como Deus havia dito a Moisés no Monte Sinai. Moisés explicou tudo o que deveria ser feito aos israelitas. Isto é o que Deus ordenou. Pegue de seus parentes uma oferta para Deus. Todos com generosidade em seus corações, tragam para Deus ouro, prata, bronze, pedras preciosas, peles e tecidos. Moisés também lhes disse que precisavam de homens e mulheres habilidosos que soubessem fazer carpintaria, artesanato, tecer e bordar. Para essa construção, haverá 2 pessoas a cargo. Olha, povo de Israel, disse Moisés. O Senhor designou Bezalel, neto de Ur, da tribo de Judá. É meu neto. E o encheu de Espírito de Deus, de sabedoria, inteligência e capacidade criativa para fazer obras artísticas em ouro, prata, bronze e pedras preciosas. Ele também designou Aholiabe, da tribo de Dan, que o encheu de sabedoria para fazer todo tipo de artesanato e desenhos em todos os tecidos. Assim, Bezalel e Aholiabe realizaram as obras para o serviço do tabernáculo, conforme Deus ordenou, juntamente com todas as pessoas que tinham o mesmo espírito artístico e a quem Deus havia dado a capacidade de realizar a obra. Em vez disso, os israelitas trouxeram muitas ofertas. Trouxeram ouro, prata, bronze, pedras preciosas, peles e tecidos para o tabernáculo. Dia após dia, as pessoas continuavam trazendo mais e mais oferendas. Mais do que o necessário. Então, Moisés teve que dizer ao povo que bastava para não trazer mais ofertas. Assim, os israelitas pararam de trazer mais ofertas. Então, eles começaram a construção do tabernáculo exatamente como Deus havia pedido. Dentro da tenda, eles a dividiram em 2 partes. Uma eles chamaram de Santo dos Santos, onde colocaram a Arca da Aliança, que continha os mandamentos dentro. E a outra parte, eles chamaram de Lugar Santo, onde colocaram uma mesa de pão, um candelabro de ouro puro e um altar de incenso. Fora da tenda, eles construíram e colocaram o altar de holocaustos, onde serão feitos sacrifícios e ofertas a Deus, uma fonte de bronze e um átrio na entrada da tenda. E assim, eles construíram o tabernáculo, ou também chamado santuário, que em hebraico é Mishkan, que significa morada. Deus havia escolhido Arão como sumo sacerdote de Israel e seus filhos como sacerdotes. Eram eles que iriam representar Deus perante os israelitas, também para coordenar a adoração a Deus e os sacrifícios ou ofertas. Eles prepararam uma roupa especial para eles. Arão, como sumo sacerdote, usava um peitoral que tem 12 pedras preciosas. Cada uma delas tinha o nome das 12 tribos de Israel, e no turbante tinha uma lâmina de ouro puro, que estava gravada em uma maneira de selar: Santidade a Jeová. Moisés, por sua vez, inspecionou a obra e viu que tudo estava exatamente como Deus havia ordenado. Depois, ungiu o tabernáculo e os sacerdotes. E naquele instante, a nuvem de Deus cobriu o tabernáculo, e a glória de Deus se manifestou ali. Moisés não pôde entrar no tabernáculo, porque a nuvem o impediu, e a glória de Deus encheu todo o santuário. Sempre que a nuvem se movia do tabernáculo, os israelitas deveriam levantar acampamento e seguir a nuvem. Mas quando a nuvem permanecia no mesmo lugar, os israelitas também deveriam permanecer, assim como no deserto.
Deus chamou a Moisés da tenda, lhe dando instruções sobre o que fazer no tabernáculo. Deus queria que o povo de Israel fosse santo. Santo significa ser separado, ou separado para um propósito. Assim, Deus queria que os israelitas se afastassem do pecado para viverem entre si, pois o pecado os afastava de Deus e trazia a morte. E como Deus é santo e puro, qualquer impureza, mesmo a menor, cairia morta na presença de Deus. Assim, para que as pessoas pudessem ser livres do pecado e da impureza, Deus explicou como ser santo através de 5 tipos de sacrifícios ou rituais. 2 deles eram uma forma de os israelitas agradecerem a Deus pelo que ele lhe havia dado antes, oferecendo-lhe um presente de sua colheita ou gado. Os outros 3 sacrifícios eram uma forma de pedir perdão a Deus. Quando um israelita pecava, ele tinha que oferecer o sangue de um animal para que morresse em seu lugar. O israelita que cometeu o pecado tinha que colocar a mão na cabeça do animal e, simbolicamente, repassar o pecado que havia cometido. Então, aquele animal tinha o pecado. Por isso, tinha que ser sacrificado Meu Deus! e queimado no altar dos holocaustos. Eles podiam trazer bezerros, cordeiros, cabras, bois e pombas. Mas todas as ofertas que eles tinham que trazer tinham que ser impecáveis. Então Arão e seus filhos foram consagrados por Moisés para entrar na presença de Deus no tabernáculo. Deus, através de Moisés, disse-lhe o que era necessário para ser um sacerdote. Os sacerdotes tinham que permanecer santos, porque representavam o povo diante de Deus, mas também representavam Deus diante do povo. A certa altura, 2 dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, entraram casualmente na presença de Deus. Cada um carregando o seu incensário, e ofereceram a Deus um fogo que ele não havia ordenado. E imediatamente, um fogo de Deus consumiu os 2. E eles morreram. Deus é pura bondade, mas torna-se perigoso para aquelas pessoas que se aliviam e insultam a sua santidade. E lá, eles entenderam que era importante que os sacerdotes permanecessem santos. Então Deus deu instruções para que o povo de Israel pudesse ser um povo puro e santo. Uma das instruções era quais animais puros podiam comer e quais animais não deveriam comer. Ele também instruiu sobre festivais a serem celebrados uma vez por ano, chamados de Dia da Expiação. Uma festa onde o sumo sacerdote pede desculpas por todos os israelitas. Para isso, ele levou 2 bodes. Um deles seria uma oferta de purificação para o povo, e o outro foi chamado de bode expiatório. O sacerdote confessaria os pecados de Israel, imporia simbolicamente as mãos sobre esse bode, e então ele seria enviado ao deserto para que o pecado de Israel fosse lavado, para que Deus pudesse viver em paz com o povo. Deus deu muitas outras instruções. Moisés concluiu, dizendo ao povo que, se eles obedecessem e guardassem os mandamentos, ele os abençoaria. Mas se desobedecessem, não poderiam entrar na terra prometida que ele disse a Abraão. Povo de Israel, sejam obedientes